Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse novo vídeo do canal Código Prático. E hoje veremos sobre o e-mail.js. Mas o que é esse e-mail.js? Bom, isso que vocês veem na sua tela agora é a página principal deles, no endereço deles mesmo, e-mail.js.com. E o que é, de fato, esse e-mail.js? Bom, ele é um serviço que permite a gente enviar e-mails diretamente de um site ou de uma aplicação web, sem precisar de um servidor de e-mail próprio. E o que acontece aqui? Quando realizamos a contratação de um servidor, ele vem com um serviço, né, lá dentro para disparos de e-mail, como por exemplo o Titan, configurados. Qual é a vantagem da utilização do e-mail.js? É a facilitação para você não precisar ter que configurar um e-mail, um servidor de e-mail, tá? E o ponto principal, que é o que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje, é a questão de podermos disparar e-mails sem um servidor, de forma alguma, sem um servidor de e-mail e sem um servidor do lado do cliente. Apenas com um site estático, com HTML e JavaScript, podemos solicitar o envio de um e-mail. E isso é muito interessante, porque veja, não vai haver nem a necessidade de um servidor. Claro que a sua página em algum local ela vai estar hospedada, mas com essa utilização desse serviço do e-mail.js, você consegue enviar e-mails só com o JavaScript. E isso é um ponto a se levar em consideração, tá? O que mais que eu posso falar sobre e-mail.js? Bom, normalmente quando a gente vai enviar um e-mail de um site, a gente precisa configurar um servidor de e-mail ou usar uma API de algum serviço, tá? Em via de regra. O que pode ser um pouco complicado e ter algumas configurações avançadas. Então, por isso que a utilização do e-mail.js será tão boa, tá? E facilitará o nosso serviço. Mas, sem delongas, vamos começar o nosso vídeo. A primeira coisa que iremos fazer é criarmos uma conta. Eu já criei a minha conta, então eu vou apenas entrar nela, tá? Mas caso você não tenha, você vai cadastrar a sua conta. Muito bem, o que eu já tenho aqui configurado? Eu tenho um e-mail service configurado. O que seria isso? É a forma que você vai utilizar, qual é o provedor que vai disparar esses e-mails, tá? Então eu optei pelo Gmail, mas simplesmente você clica em Add New Service e você vai linkar as contas que você tem. Perceba que aqui temos outros servidores de e-mail, que são os e-mails mais tradicionais, né? Mailgun e etc. Mas você pode também optar por linkar a um Outlook ou a um Gmail, tá? Clicando no Gmail, vai abrir as suas telas de Gmail que você tem configurado no seu computador, então você pode simplesmente realizar como se fosse um login e permitindo que a aplicação utilize, tá? Só um adendo, o Gmail tem um servidor, uma configuração que você habilita para enviar e-mails apenas com ele, tá? Mas os pontos positivos com o e-mail.js é que é facilitado, ok? Então vamos lá, aqui eu já criei meu Gmail, então eu tenho esse service que ele foi gerado, tá? Essa informação nós iremos utilizar. Perceber está conectado ao meu infoservodigital@gmail.com. Beleza. Qual outro ponto? Outro ponto que nós iremos fazer, já de começo aqui para ficar mais fácil, é criar um template. Então o que acontece? A gente consegue disparar templates. Então, por exemplo, vou criar um novo template. Vou pegar um... Pode ser um mais simples, né? Vou pegar esse aqui. Ele mostra como é que fica no mobile e no desktop. Então eu vou criar esse template. A logo ficou estranha. Do próprio serviço ali, mas vamos editar então. Conteúdo. Perfeito. Perceba que aqui estamos mandando dois parâmetros, tá? O name e o title. Então essas informações, a gente pode adicionar quantas informações a gente quiser aqui dentro do template, elas vão ser substituídas pelo que de fato você está enviando, tá? Então eu vou deixar dessa forma, tá? Simples assim. Vai ter um nome e um título. E eu acho que seria interessante também um e-mail, né? Fazer alguma coisa como e-mail. Muito bem. Company name e o team.
Perfeito. Ele está dando reply para o meu próprio e-mail, tá? Vamos ver o que mais nós temos aqui. Auto reply, os attachments, contatos e as settings. Então nas settings a gente tem uma série de informações que é interessante, tá? Primeiro, temos um template ID. É o que nós precisamos para informar no front o que nós iremos enviar, tá? Existem umas outras opções aqui que você pode fazer, tá? O reCAPTCHA, o Google Analytics, mas eu não vou ativar nenhuma delas no momento, tá? Então beleza, aqui nós temos agora configurado o nosso template, nós temos o nosso serviço e nós temos também a nossa chave pública, tá? Que é o que nós iremos utilizar para informar lá, que é essa aqui, ó, chave pública, tá? Então essas são as 3 informações que nós necessitamos ali para começarmos de fato o nossa aplicaçãozinha, tá? Então vamos lá. Vou criar aqui, ó, um arquivo no HTML, index.html. Tudo aqui, ó, ele abriu um vazio, né? Não tem nada, mas eu vou abrir com o Visual Studio Code. Então vamos lá. HTML. Esse é um HTML bem simples, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer da seguinte forma. Aqui. Vamos mandar ele fazer com 5. Perfeito. Então, enviando o e-mail com e-mail.js. Vamos criar um formulário, tá? Coisa bem simples. Então aqui o HTML foi finalizado, eu adicionei o Tailwind para estilizar de uma forma melhor. E ficou aqui, percebam que é um HTML puro, tá? Isso aqui não faz nada no momento. Então ele está aqui, ó. Nosso HTML, tá? Perfeito, beleza. Então agora nós já temos nossa página aqui. Você pode enviar a informação que você quiser. Mas não vai acontecer nada, tá? Só um detalhe, ó. Nome, e-mail e mensagem, tá? Então eu vou alterar aqui no nosso template. Ixi, ele não criou o template. Vamos lá então. Vou editar aqui o nosso template novamente. Nome, mensagem. Ele está enviando ali o time também, né? Não precisamos disso. Eu vou informar o e-mail, tá? E assim, a gente já tem a nossa informação ali que nós queremos. Para a info, para quem irá esse e-mail, será para essa conta que eu estou logado aqui, né? No Chrome, Nicolas. Minha conta pessoal, beleza. Então agora eu vou receber todos esses dados que foram enviados pelo front nosso ali, pelo JavaScript, estará chegando aqui, tá? Aqui nós temos o title, porém, deixa eu só analisar aqui. Nome, e-mail, não temos title, tá? Então vamos mandar um name mesmo. Perfeito, beleza, tudo certo. Template feito. Para eu testar, vou falar aqui testando ele, né? Vou chamar de pedro@email.com e a mensagem vai ser olá. Perceba que aqui, ó, ele até já montou para nós o código do JavaScript, tá? Então, enviar o e-mail de teste. Ele retornou um 200 ok. E se nós olharmos aqui, temos aqui, ó, Contact Us, Pedro, que é o template que nós criamos, tá? Simples, ó, enviado pelo e-mail.js. Perfeito. Vamos lá então agora para o nosso serviço em si. Então beleza, temos o nosso HTML. Vamos aqui para a documentação. Vou pular para instalação, tá? E ok. Isso aqui seria por exemplo, pelo Yarn, pelo NPM, mas nós não estamos utilizando puro, tá? Então pelo puro será assim, ó. Vamos fazer a importação do script CDN aqui. Vou orientar ela da forma que eu prefira. Ok, então agora nós já temos nosso script, tá? O que mais ele diz? Que nós precisamos iniciar o nosso e-mail.js com a nossa chave pública, tá? Então, vamos abrir um novo script aqui. Nossa chave pública está aqui. Esse menos mesmo. E perfeito. Então aqui nós já temos agora a nossa chave pública, tá? Olhando na documentação, ela informa sobre 2 outros métodos, tá? O e-mail send e o e-mail send form. Eu estaria mostrando o e-mail send form, tá?
Então, beleza. Ele precisa de três informações, né? O Service ID, o Template ID e o Template Parâmetros, né? Que são os parâmetros. Então, vamos lá. Como funcionará a nossa funcionalidade aqui, tá? Nós iremos utilizar isso aqui do enviar um formulário, então a gente tem que informar o formulário. Para isso, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou adicionar um evento, tá? Aqui no nosso contact form. Perceba que isso aqui é JavaScript puro, tá? Não necessariamente você precisa estar utilizando ele. Eu estou utilizando apenas para mostrar como é fácil e simples a utilização do e-mail.js, tá? Aqui mais um. Sim, perfeito. Então aqui nós já temos agora o nosso evento relacionado ao nosso formulário, tá? Contact form é o nosso formulário. Eu vou evitar que ele seja disparado o evento padrão do formulário, tá? Que seria recarregar a página aí para que a informação que se informasse no método ali, tá? Perfeito. Ok. Nosso e-mail.js que nós instanciamos lá em cima, né? SendForm, método que está na documentação mesmo, tá? Agora ele vem com as informações. Your Service ID, né? Que seria o seu ID do serviço, o template e o próprio formulário, que já está aqui. Então, vamos lá. Então, só relembrando, né? A primeira informação é o Service. Então, o Service está aqui. Esse aqui. A segunda informação. Ok, agora então o template. Esse teste. E o template. E perfeito. Aqui nós temos tudo que nós necessitamos, tá? Ele já estará disparando esse e-mail. Vamos fazer um teste para ver se está de fato disparando. E vamos lá. A gente não recebeu uma confirmação, tá? Porém, percebam que ele está disparando, tá? Disparou uns ok. E está chegando aqui as informações, tá? O que acontece? É que eu não estou colocando nenhuma funcionalidade para ele fazer após o envio, tá? Aqui, ó. Código prático lá e o e-mail. O que nós precisamos fazer aqui, então? Temos que capturar as respostas, tá? Então, a gente vai usar o them, que seria então, né? Então, depois de enviar, a gente vai ver essa response. Ok. Opa. Aqui a gente vai dar response e assim, e assim. Beleza. Então, aqui, ó. Então, depois que ele envia, tá? Então, isso aqui no caso será sempre quando for um sucesso, tá? E eu vou fazer agora quando der um erro. Perfeito. Só vou tentar um pouquinho melhor ali. Ok. Primeiramente com um erro, tá? A gente pode dar um console log. Erro. E dar o error.message. Ou apenas o error, tá? Não sei necessariamente o que tem lá. Perceba que eu coloquei esse response message, tá? Então, vou fazer essa informação ali, tá? Response message. HTML e vamos informar, por exemplo, ocorreu um erro ao enviar o e-mail, tá? Isso aqui eu vou fazer assim, ó, para ficar mais fácil, sabe? Para ele setar um erro, tá? E nós iremos enviar a mensagem só para ele. A mensagem aqui. Isso aqui a gente pode reaproveitar e aqui a gente fala set error. Beleza, aqui está o nosso método. Caso seja um sucesso, né? Podemos fazer a mesma coisa, mas falar assim, ó. E-mail enviado com sucesso. Perfeito. E podemos dar um console log. Apesar que a gente já sabe o que vai vir no console log, tá? Que é essa mensagenzinha aqui, ó. Ok. Então eu não acho que tenha muita serventia, né? Perfeito. Então, vamos lá agora. Recarregando a página. Temos aqui o console, tá? Vamos enviar novamente. Olá. Simples assim, tá?
enviou. Ele não retornou nenhum erro, tá? Porém, eu acredito que o nosso... Ele deve estar por aqui, ó. Só que eu acho que é a cor dele. Está estranho. Ah, é aqui o problema. Tem que ser letra maiúscula, tá? Então vamos lá novamente. Código prático, olá. Então ele até trouxe mensagem aqui, tá? E-mail enviado com sucesso, porém não está estilizado. Mas ali era isso aí, é só questão do JavaScript, tá? Do estilo, tá? Desculpa. Então aqui, ó. Temos aqui nossas mensagens, todas elas enviadas, tá? E perfeito. Perceba então que simples assim o nosso e-mail.js está disparando e-mails, tá? O que ele está levando em consideração aqui, só para vocês verem? Os names. Name aqui, ó, dos campos do input, tá? Esses são os names. Ele está enviando eles. Vou mostrar aqui, ó. Provavelmente está no URL aqui, no payload, ó. Ele envia cada um dos campos aqui. Um detalhe interessante para vocês, só tá? Para vocês se atentarem. Ele envia também todas as informações, ó, service, template e user ID. Lembrando que o user ID é uma chave pública, né? E é isso que as chaves públicas fazem. Ok? Mas assim como é uma chave pública e a gente tem todas essas informações, uma outra pessoa poderia estar disparando funcionalidades, disparando e-mails com essas informações, tá? Mas esse é um porém da utilização dessa forma no JavaScript, tá? Só lembre-se que JavaScript, por si só, tudo que está nele é público, tá? Então, tudo pode ser visualizado. Beleza? Então, ok. Vou simplesmente mostrar agora um outro código que eu fiz, já pronto, com o e-mail service. Tá? Eu criei um serviço de e-mail com esse e-mail.js para ficar um pouquinho mais fácil a utilização dele e reaproveitamento, caso você utilize em uma outra tecnologia, uma outra linguagem. Tá? Por exemplo, um Vue.js ou alguma outra. Então, eu vou trazê-lo aqui agora para vocês. Então, pessoal, aqui está o meu novo formulário, tá? Meu novo HTML. Vou deixar aberto o inspetor, só para nós analisarmos o que nós estaremos vendo, tá? Então, o código dele é bem similar ao outro, tá? Apenas as cores estão um pouco diferentes. Estou importando o Tailwind e o e-mail, como a gente já fez antes. Mas agora no body eu só tenho algumas informações, tá? Elas estão mais enxutas. Eu tenho uma classe chamada UnAvailable, que eu utilizo ali. Tenho duas funcionalidades aqui, deste lado, no template do HTML, tá? E só depois eu chamo e-mail service, tá? Por que eu tenho essas duas funcionalidades aqui e não dentro do meu e-mail service? Porque essas funcionalidades, elas são callbacks, tá? Esse handle form é um callback. Callback quer dizer assim, depois que você enviar, ele vai chamar isso aqui. E esse do loading form, eu configurei ele como um pré-flight. Pré-flight, eu inventei esse termo ali para utilizar nesse sentido aqui, tá? O pré-flight, ele é utilizado quando você faz uma requisição, envia uma requisição antes para verificar se o serviço está disponível, tá? Então aqui só utilizando a mesma ideia, esse pré-flight fica como o que acontece antes dele enviar o e-mail, tá? Que no caso eu estou informando que está carregando e eu bloqueei ali os cliques, tá? Mas beleza, vamos lá para o e-mail service aqui. Então aqui ó, eu crio uma classe, tá? Então perceba que eu informo o public key, service key, template ID, callback function e o preflight, tá? Ambos só irão ser chamados caso de fato eles sejam funções que existam, tá? Perfeito. Então o nosso método aqui, ó. Agora eu estou utilizando o send apenas, tá? Lembrando então que nós temos que enviar um parâmetro ali de objetos, diferente do sendForm. Você informa quais são os parâmetros ali certinho. De certa forma é mais fácil de você proteger as informações que você está enviando, tá? Beleza, então ele envia caso tenha os callbacks, né, os preflights, valida se tem uma função e ele simplesmente dispara as mesmas, tá? Eu configuro ele aqui, init email service, mas você poderia chamar isso do front, tá? Eu chamo ele no final do código só e ele já tem os padrões. Mas lembre-se, você pode alterar da forma que você quiser, tá? Aqui está enviando as funções. E esse é o método try_sending, que é o método que é utilizado ali, tá? Pelo formulário. Beleza? Então vamos lá. O que ele faz? Simplesmente ele pega o form, ele cria um form data com o formulário, ele
valida ali quais são os parâmetros que ele tem lá dentro, né? Tipo o name, os inputs, etc. Inicia o serviço, caso não esteja iniciado, tá? Ele entra numa variável e envia o e-mail. Então, a nossa variável aqui está com as configurações. Então, aqui é aquele ponto que eu tinha citado antes, tá? Não há como você proteger essas informações usando o JavaScript puro, tá? Apenas com um Vue.js, um Angular, você estaria protegendo de fato as informações que estão na variável, tá? Mas enfim, aqui nós temos o nosso objeto e tudo mais. Então nós temos o try-sending, tá? Que faz essa informação. O try-sending ele está atrelado ao botão. Eu fiz ele em type button, então ele não vai disparar o evento da submissão, tá? Quando ele faz o submit, e aqui ele carrega, tá? Ele realiza o carregamento. Então vamos só avaliar como ficou. Então, código prático, mesma coisa que nós já vimos até agora. Este é o meu novo teste. Cliquei em enviar. Ele bloqueou os campos, tá? E ele informa que o e-mail foi enviado com sucesso e simplesmente limpa ali o formulário, tá? Então, basicamente, dá o sucesso ali. Basicamente, o que ele está fazendo é uma função prévia, que é bloquear os campos, e a função após, que é o callback, que seria limpar os campos, tá? Então, simples assim. Perceba que ficou um código simplificado e simples, como o JavaScript é, né? O JavaScript e o HTML são assim, simplificados, mas é uma forma de mostrar como utilizar esse Mail.js. Por exemplo, em formulários estáticos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem colocar nos comentários, tá? Um detalhe que eu não citei antes, o Email.js, ele trabalha com aqueles services, então existe uma limitação do quanto você pode utilizar eles, tá? Mas isso já estamos acostumados, né? Tudo que é gratuito existem limitações, né? E mesmo quando você compra um plano também tem limitações, mas a limitação fica maior, tá? Maior no caso no sentido contrário, tá? Ela fica menor. Você tem um número maior de requisições que você pode vir a fazer. Muito bem, então se gostaram do conteúdo, por favor, deixem um like, comentem caso tenham algumas dúvidas, tá? E nos vemos na próxima vez. Até lá. Grande abraço. Tchau, tchau.